Tem muito mais recursos que o Ilharão, tanto na marcação como até para servir os companheiros ali à frente. Ele sempre fez isso ao longo da carreira, faz isso muito bem, né? Pelo posicionamento dele, é por isso que não aparece tanto à frente na equipe para o Flamengo, mas em relação a jogador por jogador, para mim, só daqui a pouquinho o Jorge Jesus para explicar, porque o Cuéllar para mim é muito mais jogador. Eu acho que vai ser uma constante ele alternar os atletas, né? O Jorge Jesus já disse que para ele o Arão é primeiro homem de meio campo. E, então ele jogou com 2 primeiros contra o Atlético Paranaense, né? Com o Arão saindo um pouco mais. O Arão contra o Atlético teve a missão inicial de marcar o Bruno Guimarães no primeiro tempo, depois voltou a compor uma linha ali com o Cuéllar. Mas eu acho que ele vai alternar, ele vai entender cada jogo, qual é a dinâmica de cada adversário, com a leitura que faz, com a sua comissão técnica, como o adversário vai propor o jogo para o Flamengo, e aí vai fazer a escolha de um ou de outro. Hoje a opção foi pelo Arão. Pode ser que quarta-feira jogue o Cuéllar. A gente não sabe ainda, mas são jogadores que vão estar ali entrando e saindo do time. A mesma coisa nas laterais. Hoje ele veio com o Rafinha e com o Trauco. Contra o Atlético Paranaense, jogaram de início o Rodinei e o René. Então é saber manejar o time, as peças que ele tem, para que tenha maior aproveitamento. Hoje era um jogo em que a gente sabia que o Goiás é tecnicamente inferior ao Flamengo, era provável uma vitória do Flamengo, então o Flamengo tinha necessidade de ser ainda mais ofensivo. Então ele solta os 3 meias, ele coloca o Arão, que é mais para sair para o jogo, como primeiro homem de meio de campo, porque ele entendia que para enfrentar o Goiás era a melhor formação. Contra o Atlético Paranaense não foi assim. Então essa é a capacidade que se tem quando o elenco te dá alternativas. E a gente vai vendo, hoje ele acertou em cheio, na mosca, o Flamengo jogou demais, com a participação de todo mundo na recuperação de bola, que é o que a gente exige, para escalar um time, como ele escalou hoje, que é um time muito ofensivo, a começar pelos laterais, né? Rafinha e Trauco, que são jogadores mais, né, que vão dar mais qualidade do meio para frente até, passando pelo Arão como primeiro homem de meio campo, com os 3 meias, você tem que fazer com que todos participem da recomposição. E quando o Goiás veio para cima do Flamengo, nas raras vezes, o Flamengo se recompôs defensivamente e saiu em velocidade no contra-ataque. Foi o momento que ele fez os 3 gols no finalzinho do primeiro tempo. A maior parte do jogo o Flamengo não precisou marcar, porque o Flamengo atacava, estava presente no campo de ataque, chegou a ter 80% de posse de bola em uma passagem do primeiro tempo. Não tenho ainda os números finais do jogo, daqui a pouco posso trazer, mas não foi algo muito distante disso não. O Flamengo teve a bola praticamente o tempo todo. O Goiás assustou quando conseguiu fazer bolas lançadas nas costas da zaga. E no gol, e foi uma falha claríssima do Rodrigo Caio, estamos vendo aí nesse momento, né? Há uma indecisão entre ele e o Trauco para ver quem vai na bola, ele acaba se perdendo um pouco na jogada e o Kaique aproveita muito bem. Agora, você disse, nesse jogo de hoje, o Arão foi titular e o Cuéllar reserva, e de repente na quarta-feira ele pode inverter, o Cuéllar pode ser o titular e o Arão reserva, ou até os dois, né, Eugênio? Como foi no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Foi no primeiro jogo lá em Curitiba, né? Pode, porque ele pode repetir a estratégia de deixar alguém colado no Bruno Guimarães. Sendo que no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, ele tira o Cuéllar e coloca o Arão como primeiro homem. Aí tem a história, pode ter sido o cansaço, porque já vinha de Copa América e tal. É uma leitura que vai ser feita a cada momento, mas eu acho que... E ele elogiou o Arão ao final do jogo. Eu acho que na cabeça dele são jogadores que vão estar ali se alternando naquela função. Até porque o Arão tem uma vantagem, porque trabalhou com ele no período de Copa América, né? Esteve ali 20 dias construindo essa confiança, essa relação e entendendo o pensamento do Jorge Jesus. Então acho que ele sai na frente em função disso daí. E funcionou bem para o time. Tenho certeza que nenhum torcedor do Flamengo saiu hoje do Maracanã reclamando do Arão. Nem do Arão, nem do Jorge Jesus, nem de ninguém, com certeza não. Queria destacar e falar um pouquinho mais do Gabigol também, ou do Gabriel Barbosa, mas nesses 2 últimos jogos é Gabigol, cada vez mais Gabigol. Facincani, porque a gente sabe a importância, né, para um centroavante, para um jogador como o Gabigol, de estar sempre marcando. E aí nos 2 últimos jogos ele fez aquele gol importante lá na Arena da Baixada, teve oportunidade até para fazer outros. E hoje deixa a marca 2 vezes também, mais 2 gols, além de ter participado de outras jogadas, de outros gols do Flamengo. É óbvio que o cara é o Arrascaeta, a gente vai falar muito mais dele, mas acho que um momento importante em que o Flamengo volta depois da parada, começam esses mata-matas, Copa do Brasil já tem quarta-feira de novo uma decisão, Libertadores voltando também daqui a pouco, e o Gabigol voltando àquela fase de goleador que ele viveu logo que ele chegou no Flamengo no campeonato estadual. Ele foi bem servido também, né? Foram 3 meias
hoje para lhe dar a condição de finalizar. Então você tinha de um lado o Everton Ribeiro, do outro o Arrascaeta, centralizado o Diego, mais o Bruno Henrique girando por trás da zaga da equipe do Goiás para abrir espaço justamente para o próprio Gabigol. Então praticamente 4 jogadores lhe dando a condição de ser o principal finalizador da equipe do Flamengo. Então natural que com tanta facilidade criativa ele pudesse hoje ser ainda mais estimulado a concluir aquilo que se espera dele, né? As chances reais de gol do Flamengo. Legal, a gente tem umas imagens do Jorge Jesus, a atuação dele, o comportamento dele ali, eles têm que bater ponto, tem audiometria, enfim. E chegou-se até a cogitar, ele chegou a cogitar proibir que os jogadores fossem à praia. Aí é demais, né? Essa não deu certo, essa ele não conseguiu ainda. Depende tudo daquilo que o cara enxerga como foco. Talvez ir à praia para alguns jogadores é o sinônimo de que o cara vá tentar extrapolar um pouco além do limite, né, do próprio controle corporal. Eu sou favorável que o cara possa ter também a disciplina atrelado ao lazer, mas nunca se esquecendo que ele trabalha com o corpo. E você trabalhar com o corpo, infelizmente, se o cara escolhe ser atleta de futebol, ou no caso, felizmente, né, porque tem o ônus e o bônus da profissão, ele tem de entender que algumas situações ele tem de tomar um cuidado muito grande, em especial em abusar, obviamente, de questões que possam prejudicá-lo no trabalho. O trabalho é o corpo. Se você vai à praia em excesso, se você não dorme direito, se você bebe além da conta, come além da conta, saia da nomenclatura, da exigência que o futebol traz fisicamente do profissionalismo, esse cara descamba e você se arrebenta. E aí a gente vê atleta machucado, atleta que não consegue render 90 minutos, enfim, atleta que não consegue se focar naquilo que ele poderia ter como crescimento profissional. Então eu sou super favorável sempre à disciplina. Aliás, não só no futebol, né? Para tudo. Disciplina, organização e educação não faz mal a ninguém. Mas é que hoje, infelizmente, a cultura é que quando você fala em disciplina, você acaba causando repulsa nos outros. Exatamente. É um técnico disciplinador, trabalhador, como a gente viu aqui, o Facincani destacou, que tem à disposição ultimamente no futebol brasileiro de posse de bola, números de posse de bola, e o Eugênio falou, concordo plenamente. Muitas vezes a posse de bola de zagueiro para zagueiro para lateral, e o time não está criando chance, não está empurrando o adversário para o campo de defesa, não adianta, né, Eugênio? Nesse caso, você tem a posse de bola no campo de ataque, propondo. Foram 22 passes para finalização no jogo. Ou seja, é que o time está entrando, está achando os espaços, tanto que fez 6 gols, né? Isso, o placar já fala por mim. Essa goleada, esses números da posse de bola, o domínio de jogo e até jogadas bonitas, jogadas de gol, como você mesmo destacou, Facincani, sem a intenção de humilhar ou de fazer uma jogada só por fazer a jogada, mas de fazer a jogada bonita em direção ao gol, buscando sempre o gol. Isso já tem o dedo do Jorge Jesus? Ou é qualidade mesmo desse elenco? Como que você vê? Ou é muito cedo para falar sobre isso? Não, acho que são os dois, né? Quase um mês de trabalho, com atletas que têm qualidade técnica. A gente cobrava justamente isso desse time do Flamengo. A atitude. Era uma equipe que em campo, às vezes, sabe, era muito mole. O time não desenvolvia, jogava muito na base do individual. E agora a gente vê um Flamengo trabalhando aquilo que tem de melhor, a qualidade técnica desses jogadores. Eu, por exemplo, não me conformo de uma equipe ter tanta qualidade no meio-campo, ou dando o exemplo geral, e a posse de bola ser naqueles caras que não têm a qualidade técnica para rodá-la. É o que você falou, o que adianta você ter um time com 4, 5 meias espetaculares e o zagueiro é quem termina o jogo como o cara que mais tentou passar, que mais ficou com a bola. Pelo contrário. Se você tem o cara do melhor passe, é ele que tem que ficar o tempo todo sendo acionado e ele ditando o ritmo no jogo para que essa equipe crie, infiltre, jogue em relação ao adversário, busque quebrar essa linha defensiva de marcação, como fez hoje o Flamengo em relação ao time do Goiás, né? Que em alguns momentos, quando partiu para cima, tomou, lógico, o contra-ataque do Flamengo, porque é um time muito rápido, muito liso, muito esperto, né? Com a bola nos pés. Então, eu acho que hoje foi a junção dos dois. De um time que é extremamente técnico,
que tem muita qualidade, Everton Ribeiro, o próprio Diego é um cara que, se jogar em direção ao gol, direto e reto, não ficar cozinhando o jogo, é um cara importante, um cara que bate bem a gol, um cara que tem um bom passe, o próprio Arrascaeta comendo a bola, e sem contar os dois de ataque, né? O Gabigol é um excelente finalizador e o Bruno Henrique, para mim, é o melhor jogador do Flamengo no ano.